Você já percebeu que, às vezes, parece existir uma força invisível te impedindo de avançar? É como se, no momento em que tudo começa a dar certo, algo dentro de você puxasse o freio de mão. Uma dúvida, uma distração, um medo, e o progresso desaparece, Joseph Murphy. Chamava isso de autossabotagem subconsciente. O conflito entre o que você diz querer e o que o seu subconsciente realmente acredita ser possível. O ser humano não fracassa por falta de capacidade, mas por causa das imagens mentais e crenças que operam em silêncio no fundo da mente. Você pode sonhar alto, fazer planos, se motivar por alguns dias, mas se dentro de você ainda existe a crença de que não merece, não é capaz ou não é seguro vencer, o subconsciente encontrará um jeito de sabotar cada tentativa. Murphy explicava que o subconsciente não é um inimigo, mas um servo fiel. Ele não distingue o bem do mal, o certo do errado. Apenas reproduz o padrão emocional que você sente ser verdadeiro. E quando a sua mente consciente afirma "eu quero mudar", mas a mente subconsciente ainda carrega medo, culpa ou dúvida, ocorre um curto-circuito mental. O subconsciente obedece ao sentimento mais forte, não à palavra mais bonita. Por isso, ele dizia: você nunca pode ir além da imagem que mantém de si mesmo. A autossabotagem é simplesmente o subconsciente tentando manter coerência com a velha imagem. Se você cresceu acreditando que o sucesso exige sofrimento, o subconsciente criará obstáculos cada vez que as coisas começarem a fluir. Se aprendeu que dinheiro muda as pessoas, ele sabotará qualquer oportunidade de prosperar. Se em algum momento associou amor à rejeição, afastará inconscientemente qualquer relação saudável. Essas crenças não são punições, são programações emocionais. E toda programação pode ser reescrita. Murphy ensinava que o primeiro passo para vencer a autossabotagem é reconhecer o padrão. Sem julgamento, apenas observar. Toda vez que você estiver prestes a desistir, pergunte a si mesmo: quem está tomando essa decisão? A minha fé ou o meu medo? Esse simples questionamento traz à luz o verdadeiro autor das suas ações. O subconsciente age como um piloto automático emocional. Se ele foi programado para evitar dor, fará o que for necessário para mantê-lo na zona de conforto, mesmo que essa zona seja limitada. Por isso, quando você tenta algo novo, ele interpreta como ameaça e dispara reações como ansiedade, procrastinação, dúvida ou culpa. Esses sintomas não são inimigos, são mensagens. Eles dizem: você está saindo do roteiro antigo. E isso é bom, porque significa que o novo eu está nascendo. Murphy dizia: toda resistência é apenas o velho padrão lutando pela sobrevivência. Por isso, o segredo não é lutar contra a autossabotagem, mas reeducar o subconsciente. O processo começa com 3 etapas: consciência, aceitação e substituição. Consciência: você não pode mudar o que não vê. Por isso, observe os momentos em que o medo surge. Quando vai tomar uma decisão, quando começa um projeto, quando se aproxima de uma oportunidade. Anote o que sente e o que pensa. Você vai perceber que há uma voz interna dizendo algo como: e se não der certo? Quem sou eu para conseguir isso? Talvez eu não mereça. Essas frases são a linguagem do subconsciente. Elas revelam o programa oculto que precisa ser reescrito. E quanto mais você observa, menos poder elas têm sobre você. A aceitação, o erro mais comum, é se culpar por sentir medo ou dúvida. Mas Murphy dizia: o subconsciente se transforma pela aceitação, não pela repressão. Aceitar não significa concordar.
significa reconhecer com amor, dizer: sim, essa parte de mim ainda tem medo e tudo bem. Agora eu escolho confiar. Quando você acolhe o medo sem resistência, ele se dissolve. A emoção perde força porque foi ouvida, e o subconsciente aprende uma nova resposta: segurança. A mente subconsciente é como uma criança. Ela precisa de segurança, não de bronca. Por isso, fale consigo mesmo com bondade. Está tudo bem mudar. Está seguro vencer. Eu posso prosperar em paz. Essas frases simples, repetidas com emoção, criam novos caminhos neuronais. Aos poucos, o subconsciente começa a associar sucesso a prazer, e não a perigo. Substituição Murphy dizia: você não pode expulsar uma ideia negativa. Deve substituí-la por uma positiva. O subconsciente não aceita o vazio. Ele precisa de uma nova imagem, clara e emocionalmente viva. Por exemplo, se o medo é fracassar, visualize-se triunfando. Veja-se sorrindo após concluir o que começou. Sinta o alívio e a gratidão de quem já venceu. Se o medo é rejeição, imagine-se sendo acolhido, amado e aceito. Sinta isso como se fosse real. O subconsciente grava pela emoção, não pela lógica. Cada vez que você sentir o novo estado com sinceridade, estará enfraquecendo o velho padrão. E o que era automático, o impulso de se sabotar, se tornará apenas uma lembrança. Murphy explicava que a autossabotagem não é um defeito, mas um reflexo do passado, e que todo o passado pode ser dissolvido pela nova fé. Ele dizia: não há poder no passado, a menos que você o mantenha vivo pela repetição mental. Cada vez que você se repete: eu sempre erro, nada dá certo, sou azarado, você reafirma a imagem que quer mudar. Mas quando afirma: estou aprendendo a confiar, a vida me apoia, tudo está se ajustando, você planta novas sementes. E o subconsciente responde com novas experiências. A repetição é a chave. Murphy chamava de condicionamento inverso. Usar a mesma força que criou o problema para criar a solução. O que antes era repetição de medo, torna-se repetição de fé. Ele recomendava repetir as novas afirmações, especialmente antes de dormir. Porque nesse momento, o consciente relaxa e o subconsciente se abre. Repita calmamente: eu sou merecedor do bem em todas as formas. Minha mente subconsciente aceita agora da imagem do sucesso e da harmonia. Eu ajo com confiança, guiado pela inteligência divina. Essas frases não são mágicas, são novas programações emocionais. Com o tempo, elas substituem os antigos roteiros mentais. Murphy também alertava para um detalhe importante: não espere perfeição imediata. A autossabotagem é uma reação de defesa. Ela tenta te proteger de decepções passadas. Então, quando sentir resistência, apenas diga: eu entendo, mas agora é diferente. Agora eu ajo com fé. Com o tempo, o subconsciente aprende a confiar em você novamente. Ele percebe que é seguro crescer e começa a cooperar com seus novos objetivos. Murphy dizia que o verdadeiro sinal de progresso não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo com ele presente. Agir em harmonia com a nova imagem mental, mesmo quando a antiga ainda tenta interferir. Cada ação consciente é um comando direto ao subconsciente dizendo: isso é o novo normal. E o subconsciente aprende rápido quando há emoção e consistência. Ele sugeria um exercício simples e poderoso. Todas as manhãs, ao acordar, olhe-se no espelho e diga em voz calma: eu confio em mim. Eu mereço vencer.
eu ajo guiado pela mente divina. Depois, feche os olhos por 30 segundos e imagine o seu dia fluindo bem. As pessoas sorrindo, as portas se abrindo, as ideias surgindo naturalmente. Sinta-se vivendo isso agora. Esse pequeno ritual diário reprograma a vibração emocional e enfraquece os impulsos de autossabotagem. Durante o dia, quando notar o velho padrão tentando voltar, a dúvida, a crítica, o medo, apenas respire fundo e repita: eu escolho agir em harmonia com o meu novo eu. Não é um confronto, é uma reeducação. A mente aprende por repetição, não por luta. Murphy dizia que toda cura mental é a substituição do medo pela fé. A fé é a linguagem que o subconsciente entende. E quando a fé se torna natural, a autossabotagem perde completamente o sentido. Ele resumiu essa ideia em uma frase: o subconsciente aceita aquilo que a mente consciente sente como verdadeiro. Então, o segredo é sentir. Sentir que você já é capaz, digno e guiado. A autossabotagem não resiste a esse sentimento. Ela desaparece porque já não faz sentido dentro da nova identidade. Lembre-se, o subconsciente não quer te ferir, quer te proteger. Ele apenas precisa ser reeducado. Fale com ele como um amigo que esteve perdido e agora reencontra o caminho. Agradeça pelas lições, libere o passado e plante novas imagens. Repita com calma: agora eu ajo com confiança. Meu subconsciente é meu aliado. A vida coopera comigo em tudo o que faço. Sinta essas palavras. Elas não são promessas, são comandos mentais. E com o tempo, o subconsciente responderá com clareza, fluidez e sincronicidades. Porque a autossabotagem não é um castigo, é um pedido de cura. E quando você responde com amor e consciência, a mente deixa de lutar contra você e começa a trabalhar a seu favor. E é aí que a transformação verdadeira acontece, silenciosa, profunda e inevitável.